Boa tarde, sou Inhaí Brasil, né? Sou Isaac, estamos aqui com Karina. Olá. E Karina depois vai introduzir a nossa entrevistada de hoje. Oi. O assunto de hoje é um polêmico. Não vou dizer que é polêmico não, a gente precisa falar, né? Algumas semanas a gente falou com o Hornet sobre os desafios de ser um aplicativo voltado para o público adulto e LGBT. E aí a gente vai falar hoje com a Mayumi, que é de Sexlog. E ela tem um público, embora esteja no mesmo mercado, tem um público bem diferente. Sim. Que é um público mais hétero. Ela vai conversar um pouco sobre isso. E os desafios de trabalhar nesse mercado de sexo e fazer publicidade e ter estratégia. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. E Karina? Então, né, o Sexlog, pra quem não sabe, é como se fosse um site, né, como se fosse uma rede social, né, de sexo. E aí, várias pessoas se encontram lá por vários interesses, né, e vários fetiches, né. Então, primeiro, o que é o Sexlog? Tá, o Sexlog, ele é uma rede social de sexo e swing. Então, ele é basicamente, assim, um Facebook, né. Então, a gente fala assim, o que o Facebook é para sua vida social, o que o LinkedIn é para sua vida profissional, o Sexlog é para a sua vida sexual. Então, para quem está afim de dar uma pimentada nas relações, lá é um lugar onde as pessoas se encontram de acordo com as afinidades de interesse sexual, assim, seja fetiches, sejam práticas, né, mais diversas, assim, tudo que foge meio do papai e mamãe, lá tem um monte de gente interessada com quem você pode se relacionar e publicar seu conteúdo, enfim. Nossos valores, assim, estão muito relacionados à questão do não julgamento. Então as pessoas publicam conteúdo lá, o que elas quiserem, o que elas acharem interessante, do jeito que elas quiserem expor seu corpo e tudo mais. E a segurança. Então a gente tem alguns mecanismos também que tornam essa prática de troca de nudes, de publicação de fotos mais íntimas, mais seguras do que em outros lugares da internet. E como que surgiu a ideia para o Sexlog, né? Como que você viu que tinha um campo para ser explorado aí dentro da sexualidade dos brasileiros? Foi bem orgânico, sabe, esse nascimento, porque ele já tem mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e ele nasceu na época do Fotolog. Então, na época que o Fotolog estava, né, bombando, existia um genérico do Fotolog e as pessoas começaram a publicar fotos íntimas. E aí essas fotos, né, fugiam do conceito do que era na época esse site e eram deletadas. Até que alguém lá que estava deletando essas fotos, administrando, falou, se as pessoas estão publicando suas fotos íntimas é porque elas querem um lugar para isso. Então vamos criar um fotolog, digamos assim, específico para o público adulto, onde a gente pelo menos elimine menores de 18, tem algumas regras que viabilizem isso. E nessa época que surgiu o Sexlog. E coincidentemente, nessa época, o público do swing, do lifestyle swing, das pessoas que já curtiam isso na vida íntima, começaram a se interessar muito pelo Sexlog. E eles que divulgaram isso, né? Isso foi bastante orgânico mesmo. Não foi... Nessa época já tinha muita dificuldade em anunciar esse tipo de serviço, então o boca a boca foi super importante, foi por isso... E hoje a gente tem 6 milhões de pessoas cadastradas, é bastante gente, e muito disso foi pelo fato de ser um serviço diferenciado, de ser uma opção segura, ser confiável, e as pessoas foram falando umas para as outras e cresceu, como cresceu, né? E como que é isso de fazer o ambiente ser seguro, né? Temos que a gente tem um monte de gente anônima na internet, esse é um tema tão delicado, né? Como que vocês fizeram para tornar a plataforma segura? Isso é delicado e, na verdade, é um trabalho bem constante, né? Não chega um momento que a gente fala assim, fizemos tudo o que tinha para fazer, porque as pessoas mal intencionadas estão sempre evoluindo nisso também, né? Então tem duas partes, tem coisas que eu consigo realizar para tornar o ambiente mais seguro. Então, por exemplo, tem um selo real. Algumas pessoas criam um perfil. A primeira parte é importante dizer que a gente pede para as pessoas não publicarem foto de rosto. Então, se você é um usuário novo, você acabou de se cadastrar, você já é avisado disso. Não coloca foto de rosto, vamos fazer uma coisa mais sensual do corpo, porque isso evita muito revenge porn, né? Aquela pornografia de vingança, as pessoas usarem sua foto para se vingar de você. Se não consegue te identificar, já some isso. Mas muita gente faz questão de colocar foto de rosto. E para isso, a gente orienta a pedir o selo real, né? Para você ter autorização para usar foto de rosto, você tem que ter um selo que certifica que eu sei que aquele rosto é seu mesmo.
Então você tem que mandar documento pra gente, às vezes você fala na live com o nosso pessoal de suporte, falou comigo, mandou uma foto do documento com a data de hoje, a gente libera. Então isso torna o ambiente mais seguro, além de algumas travas específicas para você não poder copiar e colar e tal. Mas é sempre bom lembrar que a gente está na internet, pessoas mal intencionadas, elas evoluem também nessas técnicas e tem coisas que a gente não consegue fugir. Se eu tiver um celular, eu vou tirar foto de um outro computador, entendeu? E não vou conseguir rastrear isso. Esse tipo de informação a gente costuma divulgar bastante para que as pessoas entendam o risco e para assumir esse risco, enfim, e tomar a decisão que ela quiser, né? A gente orienta a não colocar foto de rosto. Você faz questão de colocar, então entenda quais são os riscos e aí as pessoas tomam decisões e a gente vai trabalhando por fora também. Por ser uma comunidade que trata de questões muito íntimas, precisa de todos esses cuidados, né? Precisa. A gente aprende muito, né? Ao longo do tempo acontece isso, as coisas vão evoluindo, o celular ultrapassa hoje o número de acessos de desktop, então a gente tem que se atualizar. E tem que se atualizar em todos os sentidos, desde o jeito que as pessoas se identificam, né? Então essa questão de gênero, que é uma coisa que a gente ainda vem estudando muito para entender como a gente vai evoluir com essas questões todas muito atuais. Tem questões relacionadas assim, a um público que cada vez mais cedo começa a se interessar por relações não monogâmicas, por uma liberdade sexual que antes estava restrita a um público específico. Tem, né, é constante isso. Um monte de coisa. Isso. E você está falando de site e aplicativo. Hoje vocês só têm o site. A gente tem o site, que é o principal, desktop, mas a gente tem um aplicativo que chama SL Talk hoje, mas ele é só um apanhado de algumas funcionalidades, né? Então, geralmente, se você entra direto pelo aplicativo, você não vai ter a experiência necessária para você entender o site em si, a rede social. É importante acessar lá o sexlog.com. E por que acontece isso? Porque as stores hoje, elas não permitem que a gente tenha um aplicativo vinculado ao Sexlog. Elas não permitem nem que você tenha um aplicativo onde você coloque lá a faixa etária a partir de 18 anos, é só a partir de 16. Então isso dificulta, né, a gente a ter um conteúdo lá que dê essa experiência que o usuário tem no desktop hoje. A gente está se desdobrando aí, vendo o que é possível fazer, quais são as alternativas, mas tudo que diz respeito ao conteúdo adulto, a vida é muito difícil, assim, principalmente no que diz respeito a apps. Então, é uma dificuldade, tipo, ao mesmo tempo que Apple Store e Play Store, por exemplo, Google Store, tem esses cuidados para melhorar a segurança dos usuários, alguns conteúdos adultos, eles praticamente banem dentro dessas lojas. Que pra gente, assim, é uma coisa... a gente tem essa impressão de que tá tudo mais ligado a um tabu, a uma questão mais moral do que necessariamente técnica, né? Porque hoje, esses grandes players, assim, eles são capazes de segmentar bem o que te mostram, né? Sim. De acordo com seus interesses, a sua faixa etária. Então eu poderia mostrar esse tipo de aplicativo só para as pessoas que realmente têm afinidade com o tipo de conteúdo que eu estou mostrando. Mas prefere, assim, ir para melhor não mexer nisso, pode dar polêmica e aí acaba dificultando mesmo a nossa vida. Isso, inclusive, relacionado à publicidade, né? Não só onde vocês hospedam, onde vocês podem mostrar, colocar o serviço de vocês pro mundo, né? Como que isso é relacionado à publicidade, né? O que vocês podem fazer, até onde vocês podem ir com publicidade. Publicidade pra gente é muito difícil, assim, porque, assim, é importante dizer, né? O conteúdo dentro do Sexlog, ele é bastante explícito. Mas porque as pessoas, elas gostam, quando elas estão falando de uma sexualidade mais aflorada, de outras práticas, elas gostam de colocar imagens explícitas, expor o corpo e tal. Então isso acaba dificultando muito a gente na hora de, por exemplo, comprar tráfego, fazer coisas que qualquer outra empresa faria, pra gente é 1000 vezes mais difícil, né? E, assim, é importante também dizer que apesar do conteúdo ser explícito lá dentro, ele tá ali de uma forma consensual, sabe? As pessoas, elas estão escolhendo se expor e tal. E tem o login necessário para você acessar, tem alertas com relação à maioridade, né? Você precisa ter mais de 18 anos. Mas, em geral, os meios de publicidade, de mídia, eles são muito conservadores. Então, mesmo assim, tráfego no AdWords, por exemplo, né? No Google, que é o que toda e qualquer empresa, qualquer sitezinho que você cria, você já vai lá e faz uma campanha. Eu não consigo fazer.
só porque tá vinculado ao sexlog. Ainda que eu segmente isso para maiores de 18 anos, só pessoas que procurarem pelo assunto que eu estou oferecendo o serviço, ainda assim não consigo fazer. Fanpage não consigo fazer, ads no Facebook, ads no Instagram, não consigo fazer muita coisa. O Facebook vive derrubando a página de vocês. Vive derrubando, e aí ele faz o favor de deixar umas páginas fakes no ar e a minha ele derruba. É uma briga constante, Zuc, se você estiver me ouvindo, vamos conversar. Mas a gente tem essas dificuldades, né? Mesmo assim, para comprar uma página de revista, mesmo que seja uma revista para um público adulto e tal, tem muita dificuldade. A gente geralmente não consegue comprar um banner num portal e tal. É difícil, sabe? Então, hoje a gente consegue, assim, fazer uma divulgação do site. Primeiro que, assim, organicamente a gente vai muito bem, trabalha SEO muito bem, a gente tem um PR muito bom, né? Nossa assessoria de imprensa tem uma relação super próxima com meios de comunicação no que diz respeito a dados de sexualidade, né? A gente tem 6 milhões de pessoas. Sim. Então é bastante significativo, assim, quando eu falo, estou identificando uma tendência nessas 6 milhões de pessoas. E aí a gente consegue identificar dados de comportamento e criar informação útil para o jornalista. E ele acaba divulgando a gente, utilizando-se das pesquisas, dessa análise de comportamento, de dados mesmo. Isso aí é que a gente consegue expor a marca. Assim. Então vocês partem vocês têm possibilidade de trabalhar com estratégias comuns, vamos dizer assim, as tradicionais, e aí vocês têm que ir para um caminho mais de PR, de presença de marca, patrocínio. Exato. E hoje a gente construiu esse nome que a gente até assim, brinca que a gente é IBGE do sexo, né? Então, porque hoje, se eu coloco um questionário, assim, um survey, um questionário no ar hoje perguntando, sei lá, sobre onde você passaria, em que praia de nudismo você gostaria de ir, qualquer coisa relacionada à sexualidade. Eu consigo 30 mil respostas em uma semana, sabe? E é bem acurado, assim, as pessoas não respondem 2 vezes. E aí a gente consegue segmentar depois respostas por estado, por faixa etária e tal. Esse tipo de informação que ela acaba sendo valiosa pra gente divulgar a marca Sexlog. Porque é uma informação que pouca gente tem acesso, né? Não são todos os veículos que teriam acesso a tantos dados, e aí muitas vezes eles conversam com os usuários também para pedir depoimento e tal. Isso funciona bastante pra gente. PR pra gente é essencial mesmo. E até pras marcas, né? Pras marcas de nicho, pras marcas que estão ligadas a esse universo da sexualidade. Isso. É muito difícil, tudo bem, elas têm as pesquisas delas, né? As empresas têm as suas pesquisas de mercado, mas pra ter esse banco de dados de fora, né? Muito, muito interessante pra elas. A gente acaba colaborando com produtora de conteúdo, a própria GNT, eu colaborei com um projeto lá dentro, com dados de sexualidade. Enfim, a gente acaba trazendo essa colaboração e aí todo mundo sai ganhando, né? Ele divulga um pouco a marca Sexlog e utiliza dessas informações que são valiosas, né? E como que vocês estão trabalhando com marcas, assim? Vamos, um exemplo, eu, marca que trabalha com público adulto, quero divulgar o meu produto com vocês, que tem essa base de usuários ali. Sim. Ou eu, marca, quero descobrir se meu produto está indo bem ou se isso interessa esse público. Se a marca chegar até vocês, como que vocês estão trabalhando? A gente tem 2 caminhos possíveis, né? Um deles é que a gente trabalha também com geração de conteúdo fora do Sexlog, mas que a gente divulga lá dentro. Então a gente tem um canal do YouTube, que é o Sexlog TV, e lá dá pra fazer uma parceria, mostrar de repente um produto, trazer alguém da marca pra falar um pouco sobre isso acontece bastante. A gente também tem a revista Sexlog, as marcas também fazem parceria com a gente para divulgar lá dentro da revista, que é sexlog.com/revista, mas também tem a possibilidade da gente fazer pesquisas para essa marca. Se você quer saber qual é a aceitação, o que as pessoas estão achando dessa nova identidade, elas entenderam o que você está oferecendo, a gente faz essa pesquisa dentro do Sexlog, depois fornece os dados e a marca faz o que ela quiser com isso. Mas aí tem conteúdo, ou se ela quiser tirar dúvidas também de como está sendo, né, o interesse dela mesmo da rede. E aí, de forma anônima, os usuários eles se identificam quando essas pesquisas? Geralmente eles se identificam pelo login, né? Então, assim, o login não é o nome, né? Você não quer colocar o rosto, você coloca o nome. Então tem lá o moreno, saradão, do não sei o quê, o casal, né, safado de não sei aonde. Então eles se identificam por isso. Mas aí a gente coloca muitas pesquisas, a gente pergunta assim, se um jornalista ou alguém quiser te ligar para tirar alguma dúvida. Aí as pessoas deixam um contato e muitas pessoas gostam até de falar sobre isso, né, de comentar, porque
é um assunto que não tem muito lugar para você explorar online de uma forma segura. Né? Tem, mas de uma forma segura, sem julgamento, é difícil, né? Sem ter hater, sem ter gente que te prejudique porque você está falando que gosta disso ou daquilo. E isso reflete um pouco do offline também, né? Eu acho que a gente está num meio mais privilegiado, se a gente falar de comunicação, então a gente senta num bar e fala sobre fetiches loucos, interesses de experimentar isso, aquilo. Mas isso é um tabu muito grande para as pessoas, né? Tem coisas que as pessoas passam a vida inteira desejando, achando que elas são anormais. Quando, na verdade, tem uma baita população que gosta da mesma coisa. E que se eles se encontrassem num lugar em comum, eles seriam super amigos, viveriam aquele fetiche, realizariam fantasias. E é isso que a gente procura oferecer. E muitos desses usuários vão para essa comunidade, né? E não falam disso no mundo real, né? Tipo, olha, eu participo dali porque ali onde eu sou aceito, no mundo real não encontrei esses pares. Ou sai do virtual, né? E vai pro real e constrói essa própria comunidade. Essa é uma observação que a gente faz, assim, não só vendo o jeito... Assim, a gente observa a interação das pessoas e vê elas falando, assim, nos comentários abertos. Nossa, que bom ter um lugar, porque eu nunca falei sobre isso com ninguém e tal. E também, assim, no dia a dia, porque às vezes a gente conhece os nossos usuários, né? Conhece pessoas que são interessadas no Sexlog. Eu fui recentemente num resort liberal, também lá em Cancún, no México, conhecer uns casais de swing, assim, que vivem esse lifestyle para entender mesmo como outras pessoas ao redor do mundo estão lidando com isso. E eu percebi que, assim, as pessoas, elas estão bem acomodadas de deixar esse assunto no submundo, assim, sabe? Eu tenho a minha vida real, que é aquela vida no dia a dia, engravatado, e eu trabalho, tenho minha família e tal, e ninguém ali faz ideia de que eu vivo coisas diferentes no dia a dia, assim. E isso dificulta mesmo o contato. Se você não tiver um lugar onde você se sinta à vontade para se expor, você vai ficar isolado a vida inteira, sabe? E é meio triste isso, né? Tem tanta gente que gosta de tantas coisas. A gente estava falando antes, Karina até sugeriu isso, de como que é trabalhar essa questão do sexo, do conteúdo adulto, num país que falar de sexo é muito tabu. Não é uma exclusividade do Brasil, né? Porque nos Estados Unidos também falar de sexo é tabu. São poucos os países que sexo não é um tabu. Sim. Então, como que é trabalhar isso no Brasil, no contexto brasileiro? Olha, não é fácil, não. A vida da Mayumi não é fácil. Assim, já foi muito mais difícil, né? Assim, no começo, a gente teve que romper uma barreira de... Às vezes eu ligava, por exemplo, um jornalista oferecendo uma pauta e ele ficava bravo de eu estar oferecendo aquilo. Ele falava, nossa, quer falar de sexo? O que você acha que eu sou? Por que eu ia querer uma coisa dessa? Eu não quero falar com vocês. Então era uma recepção bem agressiva, sabe? Nossa. E aí, aos poucos, a gente foi mostrando também que por trás dessa coisa do sexo, desse tabu todo, há uma empresa real, uma empresa que trata desse assunto com profissionalismo, sabe? Que a gente sabe das nossas obrigações como empresa, como marca, como posicionamento também. E isso foi sendo construído aos poucos, né? E aí a gente tirou um pouco dessa resistência. Aí a gente foi criando conteúdos também, o Sexlog TV no YouTube, a revista Sexlog, a gente tem um portal chamado Cínicas, que é cínicas.com.br, que é um portal voltado para essa linguagem um pouco mais feminina. Eu colaboro também com um site chamado futurodosexo.com e eu também tenho um blog lá no UOL, que é Mayumi Sato, blog Blogosfera. Todos esses lugares a gente usa para também nos posicionar, assim, e dar um pouco mais de noção dos nossos valores, sabe? Então, assim, construir conteúdo próprio pra gente foi essencial para tirar essa barreira de que a gente estava falando sobre coisas, sei lá, fora da lei, entendeu? Porque não tem nada a ver com isso. Ou que fossem coisas perigosas. Também a gente não tá trabalhando com coisas perigosas. São todas coisas de pessoas adultas, consensuais, feitas de forma segura. Então, construir um monte de conteúdo, criar esse conteúdo, permitir que as pessoas tivessem um acesso através da leitura primeiro, para depois explorar esse meio liberal, foi bastante essencial, assim, para a gente amadurecer a marca e para as pessoas entenderem ela de uma forma um pouco mais tranquila, assim. E eu super entendo gente que entra no Sexlog e fala, não é pra mim.
né? E eu acho que é natural, tem serviços que são pra você, tem serviços que você não vai se identificar. Mas a gente começa com um conteúdo legal a pelo menos ter essa abertura da pessoa ir lá, olhar e tomar sua decisão se é ali que ela quer ficar ou não, né? Foi isso que você perguntou? Eu acho que você falou um pouco, que era desse tabu mesmo, de, sei lá, construir através de conteúdo para passar essa segurança para as pessoas. E dados são muito legais para isso, entendeu? Quando dados? Dados, assim, quando você começa a perceber assim, tem um fetiche que ninguém fala sobre ele, mas em todos os estados brasileiros ele é o fetiche mais desejado, mais falado. Cara, tem um ponto importante pra gente estudar o comportamento das pessoas, pra gente entender como as pessoas estão se relacionando com sexualidade de uma forma mais íntima, né? Porque às vezes quando a gente pergunta as coisas, os questionários, a gente tem, a pessoa, na hora que ela responde, ela também está preocupada um pouco quem vai ler essa resposta, o que ela vai achar disso, né? Mas quando a gente tem acesso a dados de comportamento, então sem perguntar nada, eu vejo, olha, tem uma tendência aqui, olha, as pessoas estão falando sobre isso ou sobre aquilo. São informações super valiosas para quem se interessa por sexualidade, comportamento humano em geral, comportamento do brasileiro. Então, trazer isso à tona também deu mais credibilidade para a marca. As pessoas começaram a entender o que a gente estava fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui ainda. Né? E é uma questão de consumo também, né? Afinal, você mapeia, eu imagino que existem alguns padrões, mas cada, enfim, região, né, cada público tem um perfil diferente, e isso traz uma série de outras explicações porque as pessoas consomem, porque elas compram, porque elas, enfim, Nossa, utilizam. super, assim, tem comportamentos que vai ser, depois, assim, aos poucos a gente vai digerindo e compreendendo, isso tem um pouco a ver com a região, um pouco mais fria, as pessoas se relacionam desse jeito, um pouco mais quente, sabe? E aí isso também é muito útil para outras marcas, né, que têm acesso a esse tipo de informação e que de repente podem conversar com o futuro cliente deles a partir do sexlog mesmo. Isso é bem valioso. E de romper uma barreira mesmo, né? Vocês estão criando, tem o canal de conteúdo, tem a revista, enfim. Isso. Aos poucos a gente vê uma outra marca falando de fluidez de gênero, tentando ali se arriscar para um outro caminho, né? E que pra gente, assim, diz muito respeito ao nosso negócio, né? Uma coisa que a gente não gosta muito de embarcar numas bandeiras que não tem a ver com a gente, mas que estão na moda, entendeu? Mas tem muita coisa que está em alta hoje que tem a ver com sexualidade, né? Até identidade de gênero, tem tudo a ver. E aí hoje a gente tá, pra ser sincera, assim, a gente está mais observando, né? Porque essa rede social ela é valiosa por isso, a gente tem que ter calma, porque às vezes a gente tem uma visão tendenciosa a respeito de algum comportamento ou baseado, sei lá, no meu círculo social, e quando a gente olha pro macro lá, a gente, talvez o que eu acho que é verdade, o que as pessoas estão achando, não está refletindo ali. Então a gente está com muita calma, analisando dados, dando tempo ao tempo, porque muitas das conclusões, assim, elas não são óbvias, sabe? E isso demora tempo também. E a gente tem alguns cientistas de dados trabalhando com a gente, às vezes a gente chama consultoria para nos ajudar com isso, mas é importante não só para a gente estabelecer contato com outras marcas, fazer publicidade, mas também para a gente melhorar como negócio, né? A gente poder oferecer novos serviços, está sempre evoluindo. Ou seja, tem toda uma estrutura de inteligência para entender esse público, como que a gente trabalha com eles, como evolui. Você estava falando de dados? Sim. E eu tenho uma coisa que você sempre fala sobre a dificuldade de fazer pesquisas sobre comportamentos, sobre sexualidade e das pessoas falarem a verdade ou não. Do quanto as pessoas maquiam esses fatos. Por exemplo, vamos lá. Quantas vezes você faz sexo por semana? Nossa, as pessoas sempre vão colocar mais. Não, e pergunta o tamanho da piroca. Todo mundo só tem 25 centímetros. Então é isso, realmente, assim, quando a gente pergunta para as pessoas, já é importante primeiro fazer as perguntas certas, então a gente tem pessoal mais especializado nisso, para conseguir colocar isso na prática e depois desmembrar essas informações, mas muita coisa é melhor não perguntar, sabe? Porque, cara, isso gera uma expectativa, né? Quem tá lendo, o que essa pessoa quer, sabe? O que eu quero dizer com isso? Que eu sou transão, que eu tô super feliz, eu gozo 20 vezes por semana. E não é bem assim, né? Aí quando a gente escolhe algumas pessoas para fazer uma entrevista, então a gente geralmente coloca um questionário no ar, mas a gente seleciona algumas pessoas para fazer uma entrevista um pouco mais aprofundada. Aí a gente vai tirando algumas conclusões, aí a gente vai conseguindo entender mesmo por que respondeu
respondeu por esse lado, porque respondeu por aquele, mas é um trabalho minucioso mesmo. Dá trabalho, toma tempo, mas o resultado é muito valioso. Isso é muito interessante. Eu ia fazer uma pergunta, eu acho que eu esqueci. Já perguntou tudo isso. Eu tenho uma curiosidade em relação a qual que é a principal fonte de receita de vocês, né? É um site pago? Como que funciona? O Sexlog é freemium, né? Ele é um site que você pode se cadastrar de graça, então você entra lá, faz seu perfil de graça, consegue ter acesso a alguns conteúdos, mas para algumas funcionalidades, principalmente aquelas de troca de mensagem, para você usar uma live cam, se exibir ao vivo, para isso você precisa de uma assinatura. Então, boa parte do site você usa de graça, mas algumas coisas daí depende da assinatura e essa é a nossa principal fonte de renda, de faturamento hoje. Isso é interessante. Vocês têm algum tipo de publicidade dentro da plataforma? Tipo, alguém que quer fazer um banner lá dentro? Olha, a gente tem um pouco de resistência. Eu vou te falar que é um problema mesmo conceitual. Porque como eu já cobro uma assinatura, eu quero que a navegação do meu cliente seja mais tranquila, mais gostosa possível. Então, ter publicidade, nesse caso, vai um pouco contra, assim. Mas aí a gente fala do aplicativo lá dentro, a gente faz propaganda dos nossos próprios canais, entendeu? Do Sexlog TV, do YouTube, essas coisas, assim. Mas não é uma fonte de faturamento nossa. Isso é interessante. E patrocínio? Vocês trabalham com patrocínio de evento, branded content, enfim? Na verdade, sim. A gente patrocina alguns eventos, né? Então, tem uma peça de teatro que está em cartaz agora lá no Bar Brahma, no centro, toda segunda-feira, chama Erótica. Uma peça muito divertida que eu fui lá ontem, foi a estreia. A gente está patrocinando. Aí, sempre quando tem feira erótica, a gente participa. Vai ter uma feira erótica agora no começo de novembro, dia 1º de novembro no Rio de Janeiro. E eu vou estar dia 1º de novembro lá num stand, enfim. Sempre quando tem Erótica Fera, aqui em São Paulo a gente participa. Tem o Pop Porn, que é um festival que tem todos os anos, já aconteceu esse ano, que é voltado à sexualidade positiva, que é um valor que a gente tem bastante forte no Sexlog, sobre diversidade e tal. E a gente está participando de eventos dessa natureza. Eu lembrei da pergunta, com a pergunta da Karen, eu lembrei da minha. Sim. Sobre mercado mesmo, falando em dinheiro. Eu não sei se posso estar falando besteira e você me corrige, tá? Te corrige. O mercado de sexo e de sexo voltado para a sexualidade gera muita grana. Nos Estados Unidos isso é muito mais, com menos tabu. Por exemplo, tem N produtoras pornôs produzindo conteúdo. Até, inclusive, queria perguntar isso também, se o Sexlog é confundido com pornografia, se tem uma diferença, né? Uhum. Mas como que você vê esse mercado? Tipo, até para quem não conhece muito desse mercado, tipo, olha, tem muito dinheiro envolvido, né? Por exemplo, as feiras eróticas que acontecem no Brasil. Tem empresas que cresceram a produção de produtos para produtos voltados para o sexo, tipo, sei lá, N tipos de produtos. Como isso cresceu em termos de grana e como vocês estão dentro desse mercado. Certo. Foi muito confusa a minha pergunta. Não, eu dividi em duas partes. Tá Primeiro bom. que assim, você perguntou se o Sexlog é confundido com pornografia. E sim, é confundido e a gente realmente, assim, a gente divide o mesmo mercado, sabe? Mercado adulto de sexualidade. Mas a gente não tem a ver com pornografia porque a gente não produz conteúdo. Uhum. Então todo o conteúdo que está no site foi feito pelas próprias pessoas e compartilhado pelo interesse delas, né? Então a gente não faz filme, pornô, não por nada, mas é que não tem a ver, sabe? Nosso core business é uma rede social. E aí a gente entrou nesse nicho que é da coisa do sexo e das relações não convencionais, né? Mas a gente tem exemplos de produção pornográfica brasileira que estão sendo bem feitas, sabe? Que até foge assim, do mais comum. Tem a Xplastic, que é uma parceira nossa, em muitos momentos a gente faz algumas coisas juntos, que eles são uma produtora de outporn, e eles sim fazem pornografia e têm feito materiais de muita qualidade, têm conseguido desenvolver um novo olhar, assim, ressignificar o que é pornografia, e a gente apoia super esse interesse deles, enfim, eles fazem coisas muito legais. E aí, vindo para essa questão do tamanho do mercado, olha, a verdade é que é difícil, cara. Tem muita gente trabalhando sim, o mercado adulto é um mercado que movimenta dinheiro, principalmente lá fora,
mas a nossa realidade é muito diferente. Primeiro porque assim, o brasileiro e outros players desse mercado dizem isso. O brasileiro não está acostumado a pagar por conteúdo. Então é uma coisa cultural, né? Então assim, a gente, eu não falo da assinatura, veja vídeos, por isso você assina, entendeu? Não é isso que as pessoas estão interessadas. A assinatura traz outros benefícios, que são de você ter contato com pessoas, você pode trocar ideia, enfim, marcar encontros. Mas para o mercado brasileiro é bastante difícil você vender conteúdo. E isso é muito mais difícil aqui, mas também é difícil lá fora. Hoje, esses números, quando a gente fala sobre faturamento do mercado adulto, eu questiono muitos deles que estão aí disponíveis para todo mundo, sabe? É muito fácil você ver assim, o tamanho do mercado pornográfico. Aí vem várias matérias assim, de veículos respeitados, New York Times, tal, falando o mercado pornográfico fatura tantos bilhões por ano. E aí você vai procurar fonte, é difícil achar fonte desse pessoal, entendeu? A fonte, às vezes, é a própria indústria pornográfica. Como é uma indústria cheia de tabus, ninguém vai lá auditar esses dados, ninguém vai lá auditar esse número. Será que está faturando isso mesmo? Meio que compra essas informações e se você for tomar uma decisão de negócio baseado nisso, eu acho bastante perigoso. Então, assim, no mercado brasileiro especificamente, eu sugiro muito que, cara, não se apegue às informações que estão disponíveis na web, sabe? Vai falar com as pessoas, eu sempre falo com pessoas de outros, que faz aplicativo, que tem ideia de loja, que tem ideia de alguma coisa, de produtora. A gente criou um círculo assim, de pessoas que, o nosso interesse é fazer as pessoas falarem e produzirem coisas legais em torno disso. E o Sexlog é fonte de dados bastante confiáveis e esses outros locais também. Tem a ABM, que é a Associação Brasileira do Mercado Erótico, que tem dados bastante confiáveis, mas é bom, sempre desconfiar, sabe? Se você não sabe a fonte, se a fonte está meio estranha, se você viu aquilo ali e não tem link, eu não levaria tanto em consideração, porque às vezes é muito conveniente você falar que o seu mercado está bombando, entendeu? Eu não posso reclamar, o Sexlog tem crescido bastante, tem cerca de 1 milhão de novos usuários a cada ano, a gente consegue conquistar. A gente tem uma conversão super boa, assim, as pessoas entram procurando o que a gente oferece, elas entendem o que a gente quer oferecer, ficam lá, se sentem seguras, são usuários que ficam muitos anos com a gente, sabe? Mas no mercado erótico como um todo, ele é um caso à parte. Então é bom ter essas munições, assim, conversar com muita gente, ver qual a experiência, o que já deu errado com outras pessoas. Eu não tenho nenhum problema de compartilhar tudo que a gente já fez de errado, porque são essas ações que permitem que a gente faça coisas certas agora. Né? Eu só tenho mais uma pergunta. Eu tenho mais uma depois também. Dicas que você daria, por tudo que você está falando, enfim, pela quantidade de usuários, pelo Sexlog ser uma comunidade onde as pessoas se sentem seguras, quais as dicas que você daria para quem trabalha com marketing, quer fidelizar, ou com comunicação em geral, e quer fidelizar esse cliente que está lá na plataforma? Porque é um desafio fidelizar o cliente que está lá há anos na mesma plataforma, pagando, fiel. É um desafio. Como fidelizar esse cliente? Assim, a dica que eu dou é que ela é meio óbvia, porque ela não diz respeito ao meu mercado, né? Ela diz respeito a tudo que tem cliente, né? Que assim, parece óbvio, mas não é. Na hora que você for tomar uma decisão de negócio, você precisa ouvir o seu cliente final, sabe? Às vezes, a gente, do alto da nossa arrogância, a gente toma decisões e quer criar soluções que não servem para o propósito de quem está lá na ponta usando. A gente já teve esse tipo de problema, a gente reconhece alguns momentos em que a gente tomou decisões baseadas no nosso ego, do eu sei o que é melhor para as pessoas e não deu certo, né? Então, assim, ouvir as pessoas e ouvir o cliente final, conseguir ter uma empatia, de se colocar no lugar dessas pessoas. Muitas vezes você também ter pessoas que são seus potenciais clientes dentro da sua equipe para te ajudar a ter uma visão diversificada a respeito desse mercado, do seu negócio. Isso serve para o mercado adulto ou para qualquer outro, sabe? Então, assim, ter uma equipe diversa é super importante, ter diversidade de opiniões na hora de você pensar no seu negócio e ouvir muito. Ouvir e deixar o seu ego para trás, porque às vezes você, na teoria, se fosse a teoria, assim, eu comprava meia dúzia de livros aí das 10 dicas de marketing e fazia qualquer coisa bombar, mas a prática não é essa, né? Você não vai lá ouvir uma palestra e
tem um negócio de sucesso. Então, é ouvir o cliente, ouvir. Se você não gostou da resposta que ele deu, é porque aquilo ali tem alguma coisa que você precisa investigar mais. E isso pra gente, quando a gente se deu conta disso, a gente realmente teve uma mudança de mentalidade na empresa como um toda, entre os desenvolvedores, entre a equipe de marketing, de relacionamento com o cliente, que fez com que a gente evoluísse bastante. Eu tenho mais uma pergunta agora, que é em relação a... Não diria competição, né? Mas como que você vê essa questão de você ser um aplicativo de relacionamento, principalmente sobre sexualidade no Brasil, né? Quais eram as referências que o Sexlog tinha no começo? E olhando pra fora, né? A gente tem o Tinder, que veio de fora do Brasil, a gente tem o Hornet. Como que é os desafios de ser uma plataforma brasileira, né? Desenvolvida aqui, os desafios que isso traz na hora de negociar, na hora de fazer parcerias, enfim. O desafio é realmente grande nesse sentido, porque... quando a gente usa como referência, por exemplo, um Tinder, um Hornet, e que a gente olha para esses produtos e acha super interessante, super válido. A gente quer mais é que dê certo, porque o Tinder acaba sendo uma porta de entrada do Sexlog, sabe? A pessoa já começa ali a entender que as relações via aplicativo funcionam. Quem sabe eu dou um passinho a mais e vou ali pro Sexlog e consigo realizar uma fantasia também. Então, eles são referências, mas que pra gente... fica um pouco distante, porque são marcas que foram construídas lá fora, né, com investidores internacionais, e que eles vêm para o Brasil com tempo e tranquilidade para trabalharem o branding, assim, o awareness, sabe? Não precisa cobrar. O Tinder ficou quanto tempo aqui sem cobrar? Muito tempo, muito né? Tempo. E é bem recente essa coisa de cobrar o plus e tal. A gente não, a gente já teve esse desafio de, cara, vamos colocar um negócio no ar, precisa faturar agora. Então foi mais aos trancos e barrancos, e ainda bem que a gente alcançou um momento de crescimento constante, né? Mas tem essa diferença, e a gente não tem muito em quem se apoiar, né? E, enfim, diferente das marcas que tem a matriz lá nos Estados Unidos, faturando em dólar, a gente está aqui faturando em reais e tendo que, né, concorrer com essas marcas aqui dentro, mas a gente não, de fato, assim, concorrer, que eu digo na hora de comprar um tráfego, por exemplo, que é mais difícil. Mas pra gente, assim, quanto mais eu tiver as pessoas entendendo que essas relações podem começar de fato no virtual e dar certo, pra gente também super funciona. Então não é concorrente, sabe? São serviços que de alguma forma se encontram, se complementam e se fortalecem também. Um complemento do que você disse, eu vi uma matéria hoje no New York Times, como a relação das pessoas está mudando por esses aplicativos de encontro, por essas plataformas, né, vamos dizer assim, de encontro, porque antes você conheceria alguém do seu ciclo de amizade, alguém relacionado a isso. Hoje não, as pessoas se conhecem de realidades completamente diferentes. Sim. E que tem essas coisas em comum, e como isso muda as relações humanas, enfim. Não, e que, assim, é muito diverso, né? Tem plataforma onde você, sei lá, afinidade pode ser os amigos em comum. Outras que são simplesmente baseadas, sei lá, quão bonito você é, quão bonito eu te acho, atraente e tal. No Sexlog é só uma afinidade de interesse sexual, assim, porque como você nem vê o rosto das pessoas, sim, o que você começa a fazer uma relação de, tipo, afinidade, você gosta disso? Eu também gosto, vamos conversar? E aí você cria essa relação, não é uma coisa tão rápida também com a gente, sabe? Não é a pessoa entra lá e vai marcar um encontro daqui meia hora. Não, tem essa conversa, das pessoas entenderem quem elas são, daí no privado elas trocam a foto de rosto, conversam pela live e tal. Então, realmente as relações estão mudando muito e a gente está observando isso acontecer, sabe? Tá? E a gente está tentando também evoluir, estar um passo à frente, assim, conseguir desenvolver o que as pessoas esperam daqui pra frente, pra se relacionar. Temos perguntas, Salvador? Temos perguntas? Temos perguntas. Eu sabia que ia ter perguntas. A cara da Mayumi. Meu Deus, que medo. Deixa eu só fazer um resumo. Enfim, gente, a gente não parou no meio pra dizer do que a gente estava falando. Se você chegou agora ou chegou há pouco tempo. Pode ficar confuso, né? Pode ser confuso. Tá um pouco no título da live, mas a gente falou um pouco aqui com a Mayumi, do Sexlog, sobre os desafios de trabalhar no mercado adulto, trabalhar com sexo, publicidade, as estratégias para trabalhar com isso no Brasil. Enfim, um pouco disso tudo. Depois dessa live vai estar disponível, vocês podem ver tudo que a gente conversou também. Vamos para as perguntas. O Gustavo Ferreira está perguntando como vocês lidam com o sigilo da pessoa e com fakes. Sigilo e fakes. Você lembra aquela história do Kid Bengala? Essa história é muito legal. Essa é uma história que ilustra bem, né? Então, como eu estava
estava dizendo no comecinho, a gente tem essa questão de pedir para as pessoas, ao se cadastrarem, não colocar a foto do rosto, né? Se você faz questão de colocar a foto do rosto, e isso acontece muitas vezes, você tem que falar com a gente antes, pedir um selo real para provar que aquelas fotos são suas. Tudo isso, assim, para reduzir o risco da gente ter fakes, né, de pessoas usando fotos de terceiros e para aumentar o sigilo e segurança de todo mundo. E aí tem esse momento emblemático, né, dessa questão de segurança, que a gente teve um perfil lá, fez um perfil e colocou umas fotos do Kid Bengala. Kid Bengala, não sei se todo mundo conhece, mas é um ator pornô, bastante conhecido, brasileiro e tal. E aí pegava até fotos, frames do filme, sabe? Nem disfarçava, colocava a capa do filme ali e a gente bloqueava. Pô, a Kid Bengala, sei que não é você não tem um selo real, bloqueou. E aí subiu de novo esse perfil, e a gente bloqueou de novo. E aí, até que a gente recebeu uma ligação do Kid Bengala falando: Sexlog, vocês podem manter o meu perfil no ar? Sou eu. Liga essa live aí, sou eu mostro tudo pra você. E a gente não acreditava, sabe? Porque isso já é a nossa conduta normal. E aí o Kid Bengala, ele tem perfil até hoje, ele usa. Depois disso eu conversei até com ele pra entender, nossa, mas que legal, você gosta. Ele falou que gosta muito do conteúdo porque é conteúdo realmente amador. Ele falou, mãe, eu sou ator, então eu sei quando as pessoas estão entendendo. E sei que no Sexlog as pessoas estão lá porque elas querem. Então tem essas ações. Além disso, a gente tem algumas coisas automatizadas também, no que diz respeito à segurança, sabe? Então, se você usa algumas palavras ali que estão relacionadas a práticas não permitidas e, enfim, fora da lei, tipo criança. Se você usar a criança, receba um alerta lá. O pessoal de relacionamento já é alertado. E aí a gente já vai tomar uma atitude, entendeu? Seja qual for necessária nesse momento. Mas a gente tem essas coisas que são automáticas e, ao mesmo tempo, a gente tem a comunidade que se autorregula. Então, a comunidade é muito presente. Se ela vê alguma coisa fora do padrão, ela denuncia na hora. E essas denúncias são analisadas e a gente toma providência também. A Luísa Bahia está perguntando por que, na sua opinião, por que a publicidade não dialoga com a comunidade lésbica? Nossa, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Olha, é que meu conhecimento mesmo, mais profundo, acaba ficando nessa questão do mercado adulto, né? E aí eu até conversei recentemente com uma dona de um sex shop lá do Rio de Janeiro, que é um sex shop para lésbicas. Ela é lésbica, fez com a ex-mulher dela, e ela falou dessa dificuldade mesmo de ter canais que falem sobre isso. Eu acho que assim, existe uma cegueira de tudo que teoricamente foge do padrão que as pessoas esperam, que, cara, é um movimento que, se o mercado tiver de olho, tem muita oportunidade aí para explorar esses segmentos e pessoas que não estão sendo atendidas mesmo. Eu acho que, assim, por que não atende? Porque é cego mesmo, sabe? Porque não se antecipou, porque ficou preso ali ao cômodo, a quem é hétero, cis, sabe? Não fez um exercício de atualização. Esse é um exercício que a gente tenta fazer e que, obviamente, infelizmente não temos a velocidade que a gente gostaria, mas tem outros mercados que poderiam estar fazendo também e estar evoluindo nesse sentido. E que é bom alertar, porque quem está de olho, quem é mais, sabe, mais antenado, já está aí pela frente. Eu tenho feito algumas matérias sobre mercado LGBTQ. E as marcas ainda estão começando a entrar nesse universo, entender o LGBTQ e começando... Ainda tá... Sabe quando você tem uma comunidade? Tipo, você só vê o guarda-chuva? Sim. Você não olha embaixo dele. É. Então as marcas ainda estão vendo somente o guarda-chuva. Vamos falar de diversidade. Tá todo mundo ali de baixo num balaio só. O movimento das marcas de começar a individualizar e ver cada sigla que está debaixo do guarda-chuva ainda é bem embrionário, é bem pequeno, porque tem muito mercado, muito dinheiro, se a gente for falar de dinheiro aqui, para ser... E é um exercício que dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho, eu acho que a gente fica num espaço mais cômodo, assim, de vamos fazer para quem quiser. E aí você não cria representatividade, você não cria espaços que acolham essas pessoas, então elas também não vão levantar a mão para falar, tá faltando a me atender, entendeu? Então, assim, mas é uma tendência que, cara, a gente já tá muito atrasado, né? O Brasil, o mundo, nós, o ser humano, tá muito atrasado, mas, enfim, quem tiver aí pela frente, quem tiver coragem de encarar esse desafio, tem muita coisa para explorar. É isso? É isso.
Gente, obrigado pelas perguntas. Foi Gustavo e Luísa. Luísa. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, Obrigada, Muito Mayumi, obrigada a vocês. por essa Parabéns. conversa muito rica. Enfim, é um mercado cheio de tabus É. e que é legal o assunto porque as pessoas veem que tem profissionalismo, que tem Que muito tem negócios, trabalho. né? Não é uma coisa negócios. amadora, tem aí uma visão, justamente. né? Não, e tem negócio, tem muita gente interessada, tem muita gente falando sobre isso, gente que você nem imagina, tá lá no Sexlog, pessoas que convivem com você. Então é legal dar uma chance também, né? Então, às vezes não é pra sua vida, não é o que você quer agora, mas dê uma chance pra entender um pouco desse universo das relações liberais e tal, que é bastante. Tem muito valor, assim, e pra gente crescer pessoalmente também vale. O perfil da Mayumi está marcado aqui no título da live. Se você quiser, enfim, conhecer um pouco mais do trabalho dela, mais do trabalho do Sexlog, Mayumi está sempre falando em palestras sobre o assunto. Me chamem. Também, troca assunto. Adoro falar sobre dados. Tem matérias aqui nos comentários relacionadas a esse assunto. E a gente volta na sexta-feira com mais uma live. Obrigado É você isso, que assistiu até obrigada. agora. Obrigada, gente. E sigam a gente nas redes sociais, e-mail e mensagem, tudo. Essa live vai estar disponível depois no YouTube, quase esqueci de falar. Olha só. Pra quem quiser assistir, enfim, comentar, para divulgar. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.